Para você que tem depressão e ansiedade, é importante você saber duas coisas. Primeiro, por que você desenvolveu o seu transtorno? E o segundo, qual é o tratamento mais eficiente para o seu caso. O que acontece? Todos nós temos uma coisa chamada neurônios. Para que servem os neurônios? Uma das suas funções é captar as informações e interpretá-las. Isso significa que tudo que você aprende, tudo que você ouve, tudo que você vê, passa pelos neurônios. E quando você vai dormir, ele vai separar o que é para você gravar e o que é para você jogar fora. Por exemplo, existem situações que você já passou algumas semanas atrás que você não lembra. Mas existem fatos que aconteceram na sua vida há 10, 15, 20 anos atrás que você não esquece. Isso significa que os neurônios eles têm critérios exatamente para poder gravar aquilo que você está vendo, está ouvindo, está aprendendo. E que critérios são esses? Vou lhe apresentar dois. Primeiro, a repetição. Quando você repete alguma informação, seus neurônios entendem que isso é para ser registrado. Por exemplo, se você aprendeu a escrever seu nome, foi repetindo. Se você aprendeu a fazer conta, foi estudando e repetindo a tabuada. Se você aprendeu a dirigir, foi dirigindo várias vezes na autoescola. Então, quase tudo que você aprendeu por repetição. Então, os neurônios entendem. Repetiu é para gravar. E outra forma são os impactos emocionais. Isso é tudo que envolve muita emoção. Os neurônios também entendem que isso é para ficar registrado. Tanto que os melhores momentos da sua vida, os piores momentos, você não esquece. Por quê? Porque envolve emoção, envolve sentimento. A questão é que, no decorrer da vida, a gente tem muitas experiências que vão ativar essas emoções. Experiências boas, experiências ruins. Especificamente, as experiências negativas fazem com que você, quando tem um episódio, uma situação e aquilo causa algum desconforto, algum sentimento negativo, como tristeza, angústia, medo, raiva, é normal que, com o passar do tempo, aquelas emoções elas desapareçam. Por exemplo, se você brigou com seu cônjuge, naquele dia você ficou com muita raiva, no dia seguinte a raiva foi embora. Se você se desentendeu com um irmão seu, possivelmente você leva alguns dias com aquele sentimento de mágoa, e depois aquela mágoa ela vai embora. Se você, por exemplo, perdeu uma pessoa que você amava muito, veio a óbito, talvez você leve algumas semanas ou alguns meses com um sentimento de tristeza, mas depois esse sentimento ele desaparece. Agora, existem experiências que nós temos na vida que nós temos uma emoção muito intensa, isso é, um pico emocional muito forte. E é isso que leva muitas vezes as pessoas a desenvolverem uma coisa chamada trauma. Por exemplo, se você passa por um assalto, alguém coloca uma arma na sua cabeça, pede seu celular, você tem resistência em entregar o aparelho, a pessoa dá um tiro, naquele momento o tiro não pega em você, mas você entra em um estado de choque. A pessoa vai embora e ali você vai ter um pico emocional muito elevado. De qual sentimento? Do medo. Essa experiência ela pode se transformar no trauma. Por quê? Porque por causa da emoção intensa, em vez dessa emoção desaparecer com o passar dos dias, ela vai ficar registrada no seu inconsciente. E nisso a pessoa ela pode carregar, às vezes, o sentimento do medo, em alguns casos, para o resto da vida. Ou então, por exemplo, se você tem uma pessoa que você ama muito, e de repente essa pessoa ela morre e você não esperava por essa notícia. E aí você vai ter um sentimento de tristeza profundo. Essa emoção intensa pode levar você a guardar no seu inconsciente esse sentimento de forma permanente. Então, como podemos definir o trauma? O trauma é uma emoção que não se dilui. Isso é, ela fica ali permanentemente no seu inconsciente e, de tempo em tempo, ela vem e se manifesta na pessoa. A questão é, o que tem a ver o trauma com depressão e ansiedade? As experiências emocionais que a pessoa ela tem, que ficaram registradas no seu inconsciente, se elas estiverem relacionadas à tristeza, isso é, ela passou por algumas experiências muito fortes de perda, como uma separação, ou então uma traição, ou o próprio óbito, ela é tendenciosa a desenvolver um quadro depressivo. Ou se a pessoa teve experiências que estão relacionadas ao medo e à insegurança, ela pode desenvolver um quadro de ansiedade. Então, por exemplo, situações como citei, de um assalto, ou de presenciar conflitos dos pais, porque o pai tem problema com o alcoolismo, enfim, seja algo específico ou alguma coisa que se repetiu muitas vezes. Quando a pessoa está com esses transtornos, normalmente ela libera dois hormônios, que é a adrenalina e o cortisol. E é por isso que a pessoa ela tem uma série de sintomas no seu corpo por causa do excesso desses dois hormônios. Por exemplo, na ansiedade, você pode ficar com insônia, irritabilidade, impaciência, intolerância, tensão muscular, sensação do coração acelerado, falta de ar. E normalmente o ansioso ele sofre muito pelo futuro. O depressivo, ele normalmente é preso ao passado.
Então, automaticamente, ele vai ter perda de energia, ele vai ter vontade de isolamento, ele pode ter pensamentos negativos em perder o prazer pela vida, alteração no apetite, e na maioria das vezes desenvolve também problemas com insônia. A questão é que, nesses casos, muitas pessoas elas buscam logo um tratamento medicamentoso. Isso, elas vão ao psiquiatra e elas começam a tomar os ansiolíticos e os antidepressivos. A questão é que os remédios eles não tratam a causa, eles tratam só os sintomas. Então, a medicação vai fazer com que o paciente libere hormônios que vão equilibrar o cortisol e a adrenalina, porém, o cérebro ele fica dependendo de uma substância externa para poder ter a liberação desses hormônios. Isso significa que, em muitos casos, a pessoa não consegue mais deixar de usar a medicação. Sem contar que existem os efeitos colaterais. Isso significa que, se você pegar a bula, você vai ver uma série de problemas que você pode desenvolver exatamente pelo fato do uso desses remédios. A questão é qual o melhor tratamento. O que você deve fazer para poder se reabilitar de uma forma definitiva do seu transtorno emocional. Existem muitos métodos terapêuticos. Então, terapia com certeza é o melhor caminho. Mas, entre as ferramentas da terapia, um dos métodos mais eficientes chama-se TRG, que é terapia de reprocessamento generativo. Por que eu posso afirmar isso? Porque muitos métodos terapêuticos eles vão trabalhar o cognitivo. Só que o trauma está relacionado ao emocional. Isso é, no momento que a pessoa ela tem um registro que vá para o inconsciente daquelas emoções tóxicas, é só você prestar atenção. Quando você está tendo uma crise de ansiedade, você está tendo uma crise de depressão, você percebe que você está sempre com sentimento de tristeza, sentimento de angústia, sentimento de medo, sentimento de insegurança. A questão é que você não nasceu com essas emoções dentro de você. Elas simplesmente foram plantadas por causa de fatos que aconteceram na sua vida e que o seu cérebro registrou e você precisa se libertar disso. A TRG, ela tem um método exatamente eficiente para quem tem esse tipo de transtorno, porque ela vai identificar quais foram os episódios que você teve na vida que te traumatizaram. Então é feito um processo que a gente chama de cronológico, onde nós vamos buscar as lembranças que causam em você algum tipo de desconforto emocional. Por exemplo, existem coisas do passado que você traz à memória e não te incomodam, mas existem coisas que você já viveu e que você não gosta de trazer lembrança. Por quê? Porque ativa em você sensações negativas. Talvez você já ouviu aquela história de alguém dizer assim, não gosto nem de pensar nisso que me faz mal. São exatamente essas experiências que, quando você traz à memória, elas ativam algum sentimento, como angústia, tristeza, mágoa, raiva, que exatamente são as experiências causadoras do seu problema emocional. Isso é, coisas que aconteceram no passado, mas que as emoções elas ainda estão presentes na sua vida. Na TRG, a gente consegue fazer, através de exercícios, eliminar esses sentimentos que estão atrelados a essas lembranças. Isso é, a gente consegue pegar aquele episódio específico, fazer com que você identifique o que você sente ao pensar naquilo, e aí, quando se passa o exercício, aquele sentimento ele vai diminuindo até desaparecer. Então imagine como se fosse, por exemplo, a sua mente fosse uma sacola. Ele dentro está cheio de pequenas e grandes pedras. Isso pesa. Significa que o nosso inconsciente, ele às vezes traz uma carga emocional, lembranças traumáticas do passado, que faz com que você hoje se sinta exatamente dessa forma, com esse peso, com esse sentimento de que você não está suportando mais o que você está passando. Quando a gente começa a reprocessar essas lembranças, usando essa ferramenta, nós conseguimos eliminar da pessoa aquela dor emocional. E aí, como ela fosse sentindo alívio. Por quê? Porque você vai tirando do inconsciente da pessoa esses registros que estão desencadeando nela um transtorno. Então, eu posso afirmar com toda a propriedade que a TRG é uma das melhores ferramentas para resolver o seu problema emocional e assim você se libertar de forma definitiva da sua ansiedade e da sua depressão. Se tudo que eu falei faz sentido para você, deixa eu me apresentar. Meu nome é Marcelo, eu sou terapeuta especializado em transtornos emocionais e se você precisa de ajuda, é só você clicar no link que está abaixo desse vídeo.